Bom dia, pessoas! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma reflexão no dia de hoje? Pessoas, vou fazer uma pergunta para vocês. Você já se sentiu que o que tem nas mãos é tão pouco? É tão insignificante para resolver os problemas que você tem no dia a dia? Já aconteceu isso com você? Que você até tem, mas você disse é tão pouco que parece insignificante. Pessoas, por quê? Porque às vezes nós desprezamos as coisas pequenas ou desprezamos as pequenas coisas. E Deus quer dar uma lição para nós aqui hoje. Que tanto as coisas grandes quanto as coisas pequenas pertencem a Ele. Lá em Mateus 14, 13, pessoas, os discípulos olharam para aquela multidão. Era mais de 5.000 pessoas. E eles falaram: Jesus, aqui esse lugar é deserto. É hora de despedir esse povo. Despeça esse povo para que ele vá às suas aldeias para comer, porque era muita gente em pleno deserto. Os discípulos até se preocuparam com aquele povo. Meu Deus, já tá no fim do dia. Olha a situação desse povo. E o mestre trabalhando. Veja, pessoas, o raciocínio humano de Filipe, ele até calculou, meu Deus, 5.000 pessoas. Quanto de dinheiro que teria que ter para dar comida para toda essa gente? E outra coisa, o lugar onde nós estamos é lugar improvável. Aqui é um deserto. Não tem pão suficiente. Entende? E o Filipe começou a calcular, como nós fazemos. Começa a fazer a lógica humana, fazer cálculos. Mas olha, para alimentar essas 5.000 pessoas, o que nós teríamos que fazer? Teríamos que ter mais ou menos 200 denários. 200 denários são quantos meses de trabalho? Outra coisa, aqui é um deserto. Deserto não tem padaria. Onde nós providenciaríamos tanto pão? Então eles falaram: Senhor, já chegaram com a solução para Jesus. Senhor, dispersa esse povo, manda eles embora. E Jesus falou para eles: não precisa ir embora. Dai-lhe voz de comer. Eita! Dai-lhe voz de comer. E Filipe: mas como? Eu já calculei, eu já pensei, não tem solução. É muito complicado, eu não vejo. Mas veio André com o menino. O menino tinha 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Olhando para aquele lanchinho, era insignificante. Era muita pouca coisa para tanta gente, em pleno deserto. Mas aquilo que não parecia nada foi colocado diante de Jesus. Pessoas, o segredo não está no tamanho do lanche, pessoas. Mas aonde foi colocado? Foi colocado o quê? Na mão de quem? De Jesus. O seu pouco colocado na mão de Jesus, Jesus vai fazer coisas maravilhosas. Aprenda a colocar o seu pouco nas mãos certas, que é as mãos de Jesus. Isso mesmo. Jesus pegou aqueles 5 pãezinhos e 2 peixinhos, o que ele fez? Levantou para o céu, abençoou e partiu e deu para os discípulos distribuir. Veja, pessoas, Jesus pegou pouco e apresentou aos céus e abençoou e agradeceu. Pessoas, quem sabe agradecer o pouco que tem, quando tiver no muito também será grato. E isso, gratidão, isso agrada a Deus. Nós temos que ser gratos, pessoas. Talvez o pouco que você tem está te ajudando muito. Veja, Jesus pegou aquele pouco,
o mínimo que tinha ali. Jesus abençoou e todos comeram, todos fartaram e ainda sobraram 12 cestos cheios. Num lugar improvável, pessoas, onde só havia escassez, mas a bênção de Deus gerou a abundância, a bênção de Deus gerou a multiplicação. E é nas pequenas coisas, pessoas, que a gente vê a mão de Deus agir. Isso mesmo. Então, se eu sou grato nas pequenas coisas, Deus vai me colocar nas grandes, porque Ele sabe que eu vou confiar nele. Hoje, o pão que você está dando, o pão que eu estou te entregando, mas se eu for fiel nesse pouco que eu estou te entregando, Deus vai fazer uma padaria, meu irmão, minha irmã, até no deserto. Ele vai fazer chover pão no deserto. Para quê? Para encher os cestos. Porque Ele quer que os seus discípulos alimentem os famintos. Essa é a ordem. Dá a eles o que de comer. Não se preocupe. Ai, mas como que eu vou providenciar pão? O pão vem do alto, o pão vem fresquinho. Não é para você ficar com raciocínios humanos, não. Não fica com a mentalidade de Felipe, não. A mentalidade humana. Sabe? Aprenda a andar na fé, confiando. Senhor, eu só tenho esse pouquinho, mas eu peço a bênção do Senhor. Transforma esse pouquinho no muito, porque o Senhor é Deus. E quem é fiel no pouco, Deus coloca no muito. É isso mesmo, pessoas. Veja, esse mesmo Deus que multiplicou o pão no deserto, é o Deus também que age na intimidade da sua casa. Porque eu não estou aí na tua casa. Eu não sei do que você precisa. Mas o poderoso sabe. E às vezes o pouco que você tem, se você apresentar e dar graça, Ele vai multiplicar esse pouco e muito. Você lembra da viúva? Tá lá em 1 Reis 4. Da viúva que o marido morreu e vieram os credores para levar seus filhos, e esta mulher desesperada, o que ela fez? Ela foi até o profeta. Por quê? Porque os credores queriam levar seus filhos como escravo para pagar a dívida que o esposo deixou. E esta mulher é uma mulher temente a Deus, o marido dela era temente a Deus, mas tinha dívida. E aí o profeta perguntou para aquela mulher, né? Mulher, o que você tem na sua casa? O que você tem aí na tua casa? Seja ela física, seja ela espiritual. O que você tem na sua casa? E ela respondeu, a tua serva não tem nada em casa, senão uma pequena botijinha de azeite. É a única coisa que eu tenho. Pessoas. E às vezes, pessoa, o que você tem é pouco. Mas o seu pouco, Deus vai fazer milagres. Aleluia! Deus vai multiplicar por causa da sua obediência. Ela não ficou choramingando ou reclamando. Ela foi buscar solução no profeta. Creia nos teus profetas e prosperareis. Às vezes você pode dizer, é o pequenino vaso. Não liga se você é um pequenino vaso. Porque o que Deus vai colocar dentro de você é algo tão precioso que vai encher outros vasos. Vai encher outras vidas. Porque o que Deus coloca dentro de você é precioso demais. É de grande valor. E Ele sabe multiplicar. Sabe o que Deus está falando aqui? Às vezes você se acha pequeno, você se acha muito pequena. Como esse vasinho. Mas o que Deus coloca dentro desse vasinho é coisa de excelência. Que a terra ainda não viu. Você pode crer nisso? E o profeta deu a instrução. Qual foi a instrução? Pega vasilhas emprestadas, não poucas, muitas.
Pega muitas vasilhas emprestadas de todos os seus vizinhos, não pode ser pouco, porque Deus é abundante. Entra na tua casa, fecha a porta com seus filhos e começa a derramar o azeite. Aquela pequena botijinha que parecia insignificante encheu cada vaso. Todos aqueles vasos foram cheios de azeite. O azeite não parou enquanto havia vasos. Significa que, enquanto Deus colocar pessoas no teu caminho, vidas no teu caminho, com o que você tem, Deus vai usar você para encher vidas com aquilo que é de excelência, que está dentro de você. E aquela mulher viúva, com todo aquele azeite, aqueles vasos cheios, ela pagou toda a dívida. Ela pagou toda a dívida, libertou seus filhos e viveu do resto. Deus não deixou faltar. Deus queria que tivesse mais vasilhas. E aí eu te pergunto, pessoas, o que você tem hoje? Às vezes você olha para a sua vida e diz: tenho tão pouco dinheiro, eu tenho tão pouco conhecimento, eu tenho tão pouca habilidade. Mas Deus deixa uma lição aqui para mim e para você. É simples e profunda. Apresente o seu pouco. Apresente o seu pouco. Para você viver o extraordinário, apresente o seu pouco. Confie em Deus. O pouco que você entrega com a bênção de Jesus, a multiplicação. O menino só tinha um lanchinho e houve multiplicação e alimentou milhares de pessoas. O pouquinho que você tem vai alimentar milhares de pessoas. Ainda vai encher cestos. O pouquinho de azeite guardado no armário daquela mulher, que ela seguiu a instrução do profeta. Ela pagou as dívidas dela e sustentou toda a casa dela. O pouquinho de azeite que ela tinha, Deus ia encher um monte de vasilhas. Não se preocupe, meu irmão, minha irmã, com a sua... não, porque eu tenho limitação. Eu não sei falar, eu não sei fazer. Não se preocupe com essas coisas, não. O Espírito Santo te ensinará o que você deve falar. Lucas 12:12 fala. O Espírito Santo colocará as palavras dele na tua boca. O milagre vai acontecer. A multiplicação vai acontecer. Pessoas, eu lembro de um evento que eu fiz, e nesse evento as pessoas que prometeram levar certas comidas não levaram. E eu comecei a orar, falei: Jesus, agora eu quero ver a ação do Senhor, porque tinha pouca comida para muita gente. Pessoas, sabe o que aconteceu? Aquela comida, Deus multiplicou. Você acredita que sobrou comida? Porque eu fiquei debaixo da oração. Multiplicou a comida. Eu tive uma experiência sobrenatural. É igual, pessoas, uma maçã. Você tira a semente da maçã e planta. Aquela sementinha pequenininha, você não dá nada para ela, mas ela vai germinar e vai se tornar uma macieira. E aquela macieira vai gerar tantas maçãs que vai alimentar tanta gente. Veja que para ela se tornar uma grande árvore ali cheia de maçãs, ela veio do que? De uma pequena semente. Isso. Que foi plantada no solo certo. Foi regada. E gerou muitas maçãs, muitos frutos. Frutos que alimentou muita gente. Então, pessoas, a lição de Deus aqui para mim e para você é: não despreze as pequenas coisas. Não despreze as pequenas sementes.
Não despreze o pouco que Deus te deu. Não despreze, aprenda a dar graça. O que está na tua mão hoje pode parecer essa pequena semente, tão pequena, tão insignificante, que você até joga fora. Mas ela plantada, ela vai se tornar uma macieira e vai produzir fruto para alimentar muita gente. Diante pessoas de uma tempestade, diante das dívidas. Mas quando você confia e entrega o seu pouco diante de Deus, você entrega nas mãos de Jesus, Ele transforma a sua escassez em uma grande colheita. Isso tanto fisicamente quanto espiritualmente. Deus nunca desampara os seus. Ele faz, pessoas, o impossível, aquilo que nós não podemos fazer. E às vezes nós estamos como Felipe, com raciocínio humano. Mas Deus quer que a gente age pela fé. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração e que essa palavra tenha direcionamento e que você obedeça. Faça como Jesus falou para os discípulos: dê-vos o que comer, dê a eles o que comer. Aprender a confiar mais em Deus, que o pouco que você tem, colocando nas mãos certas, vai ser multiplicado. E você pode falar: ah, mas eu não passo de uma pequena botijinha. Não tem problema, do tamanho do frasco. O importante é o conteúdo que Deus está derramando na tua vida. Mas para Deus derramar mais, tem que ser entregue. Tem que ser entregue. Tem que ser entregue. Para Ele encher as vasilhas. Que Deus fale mais ao teu coração, viu? Deus fale mais.